Existe um pecado mencionado na Bíblia que é o pecado imperdoável. É uma expressão que surge nos evangelhos sinóticos. Você pode encontrar esse pecado em um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia, o capítulo 12 de Mateus. Ele nos revela um pecado no qual não há perdão nessa vida nem na vida futura. Antes de continuar, deixe nos comentários qual pecado você acha que é. Quero ver quem acerta. E já deixe seu like e se inscreva no canal para receber a palavra de Deus todos os dias. Muitas pessoas se preocupam e se estressam em saber se cometeram esse pecado. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que vivem no constante medo de tê-lo cometido. O que notei é que há muitas pessoas que não entendem exatamente o que é o pecado imperdoável. Para deixar claro, o pecado imperdoável não é idolatria, assassinato, perversão ou qualquer coisa nesse sentido. O pecado imperdoável é muito mais complexo do que isso. Em Mateus 12, versículo 22 a 34, diz: Então trouxeram a ele um homem endemoniado, cego e mudo. E ele orou de modo que o homem cego e mudo passou a falar e ver. E todas as multidões ficaram maravilhadas e diziam: Poderia ser ele o filho de Davi? Quando os fariseus ouviram isso, disseram: Este homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Mas Jesus conhecia seus pensamentos e disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Deus, é bom. Por quem os expulsam os filhos de vocês? Portanto, eles mesmos serão os seus juízes. Mas, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A quem falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Aqui, Jesus está falando com os fariseus incrédulos, não com os crentes. Os fariseus cometeram esse pecado ao atribuir a obra de Jesus ao diabo. Quando os fariseus ouviram o que Jesus estava fazendo, disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Eles não mencionaram o Espírito Santo em nenhum momento. Eles não falaram ativa ou conscientemente contra o Espírito Santo. O que fizeram foi atribuir a obra de Jesus Cristo ao poder de um demônio. Eles olharam para a obra de Jesus e disseram que era a obra de um demônio, a obra de alguém energizado pelo próprio poder do inferno. Eles estão rejeitando o poder do Espírito Santo, que opera por meio de Jesus Cristo, ou seja, estão rejeitando Jesus como o Filho de Deus vivo e essencialmente rejeitando a salvação. Agora, a pergunta é: um cristão pode cometer esse pecado? Será que alguém que nasceu de novo pode se afastar e olhar para a obra de Jesus e dizer que sua obra é obra do diabo? A resposta é não. Portanto, um cristão não pode cometer esse pecado. E as pessoas que cometeram esse pecado não se importam se o fizeram ou não, pois veem a obra de Jesus como algo maligno. Você não precisa viver com medo de ter cometido um pecado imperdoável. Como cristão, aqueles que estão cometendo o pecado que leva à morte nunca se arrependem de suas ações. Eles agem com plena consciência do que estão fazendo. As pessoas que se voltam para Jesus Cristo em fé não podem cometer esse pecado, pois reconhecem que Ele é o caminho para Deus.
A mensagem que quero que você leve é que Deus é um Deus que pode perdoar seus pecados, independentemente do que você possa ter cometido no passado. Não viva com medo de estar indo para o inferno. Deus é um Deus perdoador. Confesse seus pecados hoje e Deus os perdoará. Então, eu lhes digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Cada pecado será perdoado. O que você fez em sua vida e ainda assombra você, confesse-o hoje e pare de viver no passado. Você está se culpando por um pecado que Deus já perdoou. Siga em frente com sua vida, pare de viver no passado. Deus te perdoou, pare de viver na culpa. Pare de carregar o peso do inferno sobre sua vida. Deus, por sua própria natureza, é um Deus perdoador. Não permita que o espírito de condenação viva em sua vida. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos como ministro cristão é que o diabo sabe se você é verdadeiramente um crente nascido de novo. Não há nada que ele possa fazer para impedir que você vá para o céu. Mas o que ele pode fazer é tentar tornar sua vida miserável com o espírito de condenação. Há tantos cristãos que sentem que os pecados que cometeram são imperdoáveis, mas não são. Deus não está zangado com você, se você é um filho de Deus. Ele não usa o inferno como uma ameaça sobre nossas cabeças. Ele nos ama e cuida de nós. Nascemos pecadores e todos conhecemos o preço do pecado, e o pecado sempre cobra seu preço integral. Mas graças a Deus, você tem um Salvador que veio para os pecadores, pecadores como eu e você. Jesus veio para os pecadores, e você e eu nos enquadramos na categoria das pessoas para as quais Jesus veio. Portanto, encorajo você hoje a se afastar dos seus pecados e confessá-los ao Senhor, para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus perdoador. Ele não é um homem que guarda rancor. Confesse seus pecados, arrependa-se dos seus caminhos e seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Romanos 4, versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus te perdoou dos seus pecados na noite em que você se converteu, você foi completamente perdoado. Seus pecados foram perdoados. Isso deveria fazer você gritar nos telhados que seus pecados foram perdoados. Deus nunca vai trazê-los à tona e te humilhar com eles. Deus nunca vai te chantagear com seus pecados. Eles foram esquecidos. Eles foram pagos, e Cristo pagou o preço do pecado por nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas por causa de Cristo, você é perdoado. Você não está feliz que sua ficha foi apagada e você é perdoado? Pense em todos os pecados que você cometeu e saiba que cada um deles foi perdoado. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E o seu lugar está na glória, a sua cidadania é no céu. O seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus até o dia da redenção. Você é perdoado. Você é uma geração escolhida. Você é um sacerdote real. Você faz parte da nação santa. Você é dele, e ele é seu. Quero dizer, sua mãe e seu pai podem não te perdoar pelas coisas que você fez de errado, mas nosso Deus Todo-Poderoso perdoará. Nosso Deus diz em João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sua família pode guardar seu passado contra você pelo resto da vida, mas bendito seja Deus, você é perdoado. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like.
Envie esse vídeo para quem precisa vê-lo e aprender mais da palavra do Senhor. É nossa missão de espalhar a palavra de Deus. Que sua vida seja abençoada. Até o próximo vídeo, meus irmãos.